E vamos lá, se você já conhece o canal, deve saber que um dos meus gêneros de filmes favoritos é a ficção científica do espaço. E é claro que eu gosto dos exemplos como Star Wars ou Star Trek. Nessa categoria, o meu subgênero favorito é filmes de ficção científica do espaço de terror, como Alien, por exemplo. E apesar de gostar de praticamente todos os filmes da franquia Alien, eu considero o primeiro filme de 79 e o segundo de 86 clássicos memoráveis do cinema. Tanto que o 2 é o meu filme favorito dessa vida. Fora esse gênero, se você me falar de qualquer outro filme de terror com ficção científica que tem um alienígena e vários personagens presos em qualquer lugar que eles precisam sobreviver e fugir desse alienígena, estilo o Enigma de Outro Mundo, pode contar comigo que eu tô dentro. Mas se você me dissesse há uma semana atrás que existe um anime com os dois melhores elementos de Alien e o Enigma de Outro Mundo, eu não acreditaria. Até me deparar com esse grande anime chamado Lily Cat, de 1987, que eu vou falar com muito prazer agora. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e antes de falar desse filmaço, vamos falar rapidinho da nossa mensagem de praxe. E lembre-se, se você gosta de filmes de terror, de ação, animações, animes, ou seja, trecheira da melhor qualidade, se inscreva no Trechando com Gus, porque aqui é sua casa. E Lily Cat é uma produção de 1987, como eu disse, dirigida pelo diretor Isayuki Toriumi. E a história se passa anos no futuro, com a tripulação de uma nave que está indo viajar no espaço por 40 anos para fazer exploração de planetas e extrair minérios dos mesmos para trazer de volta à Terra. E a tripulação é bem grande, com vários personagens, mas os principais que a gente tem que prestar atenção é o heróizinho da história, que é o Jiro Takagi, a mocinha do filme, que é a Nancy Straub, o capitão da tripulação, que é o Mike Hamilton, e um cara chamado Dick Barry, que tem alguns segredos ali que eu não posso contar ainda. E além deles, nós temos a personagem que dá o nome ao anime, que é nada menos que uma gata chamada Lily, exatamente. E o filme começa com essa tripulação indo dormir e passando esse período da viagem em animação suspensa até serem acordados de novo prestes a chegarem ao seu destino. Só que no meio da viagem, a nave acaba ali coletando automaticamente alguns meteoritos no espaço e trazendo para o interior da nave. No entanto, no meio da coleta, acontece um acidente que faz esse meteorito ser sugado pela tubulação da nave e ser dissolvido em uma água dentro dos reservatórios da mesma, e essa água vira vapor e acaba sendo distribuído pelos canos de ar da nave para todos os cômodos. Só que o primeiro personagem que acorda do longo sono de animação suspensa é ninguém menos que a Lily, que acaba sendo a primeira a entrar em contato com os patógenos no ar desse meteorito. E a partir daí nós vamos conhecendo os personagens. Nós temos o capitão, como eu disse, temos um doutor, temos os assistentes, os operários que ficam na função de conserto da nave. Tudo bem parecido com o filme Alien, apesar de lá só ter 7 personagens humanos. Só que enquanto o gato da Nostromo, que é a nave do Alien, sim, porque a nave também tinha um gato como passageiro, inclusive o nome dele era Jonesy, lá ele é apenas um observador de toda a trama, enquanto aqui a Lily é basicamente fundamental para a plot se desenvolver. Porque ela faz o grande favor de espalhar o patógeno que infectou ela para os outros membros da tripulação pouco a pouco, através de arranhões, ou simplesmente aparecendo para esses personagens e depois você vê eles já mortos. E não demora muito para os personagens começarem a cair como moscas aqui nesse anime, sendo mortos por o que eles presumem ser uma bactéria que basicamente se apropria de tecidos e células humanas para criar uma espécie monstruosa. E sim, se você lembrou agora de O Enigma do Horizonte, você está muito certo, porque naquele filme você tinha exatamente isso, o alienígena basicamente se transformando nos personagens do filme e replicando as suas imagens para se esconder ali no meio do grupo dos humanos. Apesar que aqui o alienígena não está muito interessado em se esconder não, mas sim pegar cada um desses humanos um por um e basicamente se apropriar da carne deles ao mero toque. E assim, essa é a plot básica do filme, que pode parecer bem clichê e coisa que a gente já viu em vários outros filmes que meio que copiam Alien ou O Enigma do Horizonte, mas o que me chamou a atenção em Lily Cat, apesar desse anime não esconder nem um pouco as referências de Alien, chegando ao ponto de
copiar descaradamente os designs de cenários da nave Nostromo lá do filme Alien, aqui você tem uma produção com uma identidade bem própria e bem original até. O que por consequência acaba também diferenciando ele daqueles filmes. E assim, no começo da história eu tava realmente preocupado ao assistir esse anime pensando, meu Deus, eles copiaram totalmente o Alien. O jeito que os personagens se portam, interagem, o vocabulário deles, os diálogos, é tudo muito parecido com Alien, além dessa questão dos cenários idênticos e até alguns designs de gráficos dos computadores, quando a nave está se aproximando do planeta, por exemplo, é copiada totalmente do Alien. Tipo, não é nem baseado, é copiado. E eu não sei se isso é uma homenagem, alguma forma de dizer, olha, lembra daquilo? Mas eu fiquei preocupadíssimo e pensei comigo mesmo, ih, rapaz, fui ver um negócio aqui que é só uma cópia barata. Mas não, o anime me surpreendeu bastante por ter uma história que prende bastante e personagens muito bem definidos e incríveis. Então assim, além da Lily Cat, que é uma fofa, e alguns personagens mais descartáveis que vão morrendo logo de início na trama, os personagens que eu falei do núcleo principal e até os mais coadjuvantes, todos têm uma história ou algum background muito interessante de seus passados na Terra. Ou eles guardam um segredo, ou eles compartilham de dramas pessoais, e o roteiro faz uma coisa muito inteligente que é colocar um contra o outro por causa de certas suspeitas que são introduzidas na história logo de início. Eu não quero dar muito spoiler nessa parte do vídeo, apenas dizer que se você gosta desse tipo de anime, desse estilo de filme de ficção científica com terror, assista agora, procure no YouTube que tem a versão legendada e tá em ótima qualidade, então vai lá. Mas se eu puder falar um pouco de spoilers, e se você não quer saber de nada, vai lá assistir que é 1 hora e pouquinho só, bem curto. Aí depois você volta para esse vídeo. A trama introduz um conceito que eu achei muito interessante, que é a ideia de que, e se um foragido da justiça na Terra quisesse fugir da sua pena de prisão e se infiltrasse em uma dessas naves que fazem viagens de 40 anos no espaço, para que se um dia eles voltassem à Terra, eles estivessem com a mesma aparência, a mesma idade, e os seus crimes de agora 40 anos atrás fossem arquivados e até esquecidos pela justiça. Seria uma ótima estratégia para criminosos poderem fugir da lei. Isso é muito legal. Eu nunca vi outro filme de ficção científica pegar esse conceito do hipersono e usar dessa maneira tão criativa. Então assim, além do ponto principal da trama, que é esse alienígena matando um tripulante de cada vez, você tem esses outros detalhes e elementos introduzidos no roteiro que trazem muitas camadas aos personagens. Por exemplo, o Capitão Mike, que com certeza teve o visual dele inspirado no Wolverine, é talvez um dos personagens mais profundos da trama, porque, em certo ponto, ele compartilha a sua história de vida, tendo viajado por muitos e muitos anos no espaço, dormindo em hipersono, chegando ao ponto que hoje ele tem nada menos do que 200 anos de idade, e de maneira bem melancólica, ele compartilha a ideia de como ele se sente um ser que não pertence mais à humanidade praticamente, devido aos avanços tecnológicos e todas as outras coisas de sua própria família que ele perdeu, por causa dessas missões. Outro conceito bem interessante, que tem a ver com os criminosos se infiltrando na nave para poder fugir de suas sentenças na Terra, é que é avisado no começo da missão que existem 2 criminosos que se infiltraram a bordo entre os tripulantes. E várias entrevistas são conduzidas com cada um desses tripulantes durante toda a trama do anime, e mais pro final é revelado, eu falei que ia ter spoilers, que um desses infiltrados é ninguém menos que o herói da história, o Jiro Takagi. E ele tá sim fugindo da polícia na Terra e de uma sentença de prisão que ele recebeu, mas quando ele conta o motivo pelo qual ele matou 3 homens lá no planeta Terra e recebeu essa sentença, é um motivo extremamente triste que tem a ver com um parente que ele perdeu, que o forçou a fazer vingança com as próprias mãos. E o outro infiltrado é o Dick Barry, que eu falei que guardava um segredo, e esse cara, na verdade, é um detetive da Terra que tá à procura do Jiro. Ele também se infiltrou na tripulação da nave porque ele sabia que tinha um criminoso entre eles. E a questão é que os 3 homens que o Jiro matou por vingança, na verdade, estragou uma investigação dele em que ele ia fazer um esquema de prender várias pessoas envolvidas com nada menos que tráfico de mulheres na Terra. Sim, é que nem eu falei, o negócio é profundo mesmo e cheio de nuances. Isso porque eu nem falei ainda da questão do alienígena assassino. Ou seja, o filme vai fundo nessa questão de aprofundar quem são esses personagens para você se afeiçoar um pouco com eles antes da matança acontecer.
Mas não se preocupe, porque quando ela acontece pra valer. Como todo mundo aqui nesse canal adora, esse anime também é cheio de gore e cheio de cenas extremamente violentas quando se trata do alienígena se apropriando do DNA humano. Então, exatamente como o alienígena do Enigma do Outro Mundo, você tem aqui essa bactéria que dissolve todos os organismos e os juntam para formar uma criatura monstruosa que só quer saber de destruição. E a animação nesses momentos é um primor. Se você pensar que é de 1987, ela é muito bem feita em termos de fazer todos os movimentos dessa criatura se transformando e evoluindo exatamente como o alien lá do Enigma do Outro Mundo. Mas esse é um anime que também prioriza bastante a tensão e suspense antes dessas coisas acontecer, e vai tomando seu tempo para que os elementos da trama se desenvolvam de maneira cadenciada. Então você tem a cena de personagens andando por corredores vazios e meio escuros, incluindo cenas de ponto de vista feitas como se fossem uma animação 3D do personagem chegando perto de uma parede para observar uma certa pista ali. E assim como o Alien, você vai percebendo como as coisas vão progredindo pouco a pouco por detalhes, e nada muito extravagante ou na sua cara, pelo menos de início. O monstro e suas habilidades assassinas são mais mostradas lá pro final mesmo, e eu fiquei apaixonado por isso. E além de tudo isso, por mais incrível que pareça, um dos elementos mais sinistros do anime é a própria Lily, a gata, que durante esse início cadenciado que eu falei, tá sempre de olho observando as coisas, como se ela própria fosse uma assassina ali escondida nas sombras, atacando da surdina, sendo que nenhum personagem desconfia dela, e na verdade ela é apenas um ser que tá ali espalhando essas bactérias. Então isso é genial da plot também, e o anime já começa de maneira extremamente charmosa, com o olho do gato, o miado dele, que se transforma em um planeta no espaço. É um primor de direção. Enfim, esse é Lily Cat, um anime que eu amei de paixão. Tá aí mais um para nossa lista desse canal. Como eu disse, se você gosta desse estilo de filme, ainda mais misturando elementos de Alien e o Enigma do Horizonte, que são talvez dois dos maiores exemplos desse gênero. E ainda por cima, se você gosta de anime, esse aqui é um prato cheio que vale muito a pena. Como eu disse, o filme tá aí disponível no YouTube, então tá facinho de encontrar com legenda em português, então não perde tempo. Sem falar que é sempre muito raro ver um tipo de história assim, que além de ter todos os fatores que queremos ver, que é o gore, o terror, o sangue, vai extremamente fundo na questão de desenvolver os personagens e torná-los profundos. Então, é um anime nota 10. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Recentemente nós alcançamos a nossa meta de 1000 inscritos e eu só posso agradecer a cada um de vocês por esse apoio maravilhoso dentro desse 1 ano que o canal existe. E para você que não é inscrito ainda e quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo sobre animes, filmes de terror, de ação, e quer virar mais um aqui dessa comunidade que adora trashar juntos, se inscreva no canal e não esquece de dar uma olhada nas nossas playlists aqui que tem todos esses gêneros que eu falei, divididos só pra você. E é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado de novo, até a próxima trecheira e tchau, tchau!